E o vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês me pedem muito, que é sobre quais as cidades mais baratas para morar aqui em Portugal. Porque atualmente aqui no país, a maior dificuldade, não só para imigrantes, mas também para todas as pessoas que residem aqui nesse país, é a questão do aluguel, que cada dia fica mais caro. E você indo para uma cidade mais barata, onde o aluguel, que é o foco do que a gente vai falar do mais barato hoje, que é referente ao aluguel, onde tem a cidade com aluguel mais em conta, acaba impactando diretamente na sua experiência aqui no país. Porque, por exemplo, se você vai para uma cidade muito cara, onde você deixa 80% do seu salário no aluguel, provavelmente você vai ter uma péssima qualidade de vida, porque não vai sobrar dinheiro para nada. Malmente vai dar para fazer uma compra de mês. Então é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Primeiro ponto que você precisa saber: cidades baratas são cidades pequenas e você precisa ter consciência disso. Normalmente são cidades de interior ou cidades de vila. Não são cidades que têm muita infraestrutura, então talvez não tenha shopping, só tenha um hospital, centro de saúde, talvez só tenha uma escola para o teu filho, então não vai ter muita opção do que você escolher onde seu filho vai estudar. Talvez só tenha um supermercado ou 2 supermercados. Então é uma cidade que vai ter tudo muito limitado ali para o consumo, só que você vai pagar muito menos no aluguel. E o segundo ponto que você também precisa ter consciência é: cidades pequenas, de interior, vila, então são cidades afastadas do grande centro. Você pode conseguir um trabalho nessas cidades pequenas, você ir a pé ao seu trabalho? Pode, sim, é uma possibilidade. Só que a maior chance de acontecer é você morar nessas cidades e trabalhar em outra cidade maior que tem ao redor. Uma cidade que é mais cara, só que tem mais trabalho. Então, para isso, você necessita ter um carro. Porque lembra que eu falei que são cidades pequenas, que não tem muita infraestrutura? Isso inclui também no transporte público. Então, normalmente o transporte público é muito falho. Tem pouquíssimos autocarros, né, que é como chamamos ônibus aqui, para fazer esse transporte. Trem, metrô, nem se fala. Não deve nem ter, né? São poucas que tem trem, mas trem é para ir de uma cidade a outra. Não percorre aí dentro da localidade ali, daquela região. Enfim, então você precisa ter um carrinho, nem que seja um carrinho barato, mas você precisa ter para fazer essa locomoção. E referente você ser recém-chegado, pode ficar tranquilo que sua carta do Brasil, assim que ela esteja válida, você pode dirigir aqui no país tranquilamente. Só não pode dirigir se aí essa validade caducar. E terceiro, que eu já falei, mas não custa reforçar, é que são cidades que não vão ter muito trabalho. Então, você tem opções de trabalho bem limitadas. Então, ou você trabalha naqueles trabalhos limitados, que normalmente são restaurantes, reposição de supermercado e etc., ou você tem o seu carro e vai para umas cidades maiores para ter melhores oportunidades de trabalho. Agora vamos saber quais são essas cidades mais baratas aqui em Portugal? Lembrando que esse é um vídeo atual, essa análise eu fiz esta semana, para saber tudo direitinho e te mostrar os valores e a realidade. Inclusive você vai ver os prints que eu vou deixar aí exposto para você, porque aqui no canal, se você não conhece, já é de praxe, tudo que eu falo eu mostro os dados, eu mostro as fontes, para mostrar que realmente é um conteúdo, uma informação segura e verídica. Então por conta disso vai aparecer os prints e eu tô aqui com o meu caderninho com as anotações na mão, porque foram dias de análise para passar essa informação para vocês certinha, e esse vídeo está sendo feito em fevereiro de 2025. Então, se você está vendo esse vídeo em 2025, sim, esse conteúdo informativo vale para ti. Primeira cidade é Monção. Eu achei uns aluguéis bem baratinhos lá em Monção, apesar que você consegue achar valores até melhor se você for pessoalmente procurar de porta em porta. Mas só para você ter noção, olha esse print que eu vou botar aí na tela. Mas uma casa de 2 quartos em Monção é casa sem mobília, tá? Que eu encontrei. Então você vai ter que precisar comprar um colchão, uma cama, um sofá, só tem mobília na cozinha. Mas uma casa em Monção, a média que você está encontrando aí são 550 a 600 euros. Você acha casa mais caras? Óbvio que você vai achar casas mais caras. Só que existem casas nesse tipo, nessa média. Não é, por exemplo, que nem em Porto, que se você pesquisar em Porto, essa média aqui é de 1 quarto. Você não acha uma casa de 2 quartos nesse valor em Porto. E em Monção você consegue encontrar. Facilmente? Não, com pesquisa. Você vai ter que se informar. Tem vídeo aqui no canal ensinando a como conseguir encontrar aluguel barato. Falo sobre os sites, etc. Todos esses prints que eu tô mostrando aqui para vocês é no site Idealista, ok? Então assim, e foram prints que foram feitos só essa semana. Então se você, por exemplo, pesquisar com um mês, ficar procurando casa por um mês, talvez você encontre valores até melhor. Vamos lá, próxima cidade é Ponte da Barca e Arco de Valdevez, ok? A média que eu achei lá de uma casa de 2 quartos são de 600 euros mensais. A próxima foi Paredes, Vila Nova de Gaia, principalmente a região de Vila Nova de Gaia, Grijó. Por que eu tô falando dessa região específica de Vila Nova de Gaia? Porque não é toda a região de Vila Nova de Gaia que você acha casa barata. Pelo contrário, tem casa lá que você acha um T0, 1.200 euros. Então, assim, Vila Nova de Gaia não é uma região barata.
principalmente a parte que é mais próxima ao porto. Agora, se você for para a região de Grijóia, aquelas partezinhas ali no cantinho, aí você consegue encontrar aluguéis mais em conta. Outros lugares também que eu encontrei de forma até menos descomplicada, aluguéis por um preço nessa média de 550 a 600 euros, uma casa de 2 quartos, etc., foram na cidade de Estarreja, Aveiro, Ilhavo, Tocha, Anadia. A cidade de Mealhada, é bem estranho os nomes, né? Mas a gente vai se entendendo aqui, eu vou escrevendo aqui na tela e você vai se entendendo. Na cidade de Mealhada, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei esse imóvel aqui por 320 euros. Atualmente, tá muito difícil você encontrar qualquer coisa por esse valor. 320 euros é o valor de um quarto, para ser bem sincera, até mesmo em cidades mais afastadas. E nessa cidade de Mealhada, eu achei esse imóvel por esse valor e tem valores maiores também, né? Mas enfim, os preços lá estão bem legais. Só que é uma cidade no meio do nada, é uma vilazinha. Então, literalmente, você vai precisar muito ter carro. Outro ponto, eu vou deixar aqui um mapa para você de Figueira da Foz e as cidades que estão ao redor. Todas as cidades em Figueira da Foz, ao redor de Figueira da Foz, todas. Figueira da Foz é uma cidade com valor assim mais em conta, né? Eu já tenho até vídeo aqui no canal, na parte do Descobrindo Portugal, tem um vídeo só de Figueira da Foz. Depois que você quiser terminar esse vídeo, quer ver esse vídeo só sobre a cidade de Figueira da Foz, vai lá, porque é uma região bem fabril, que tem bastante trabalho em fábrica, e no verão tem bastante também trabalho na parte de turismo, porque um dos maiores shows são feitos lá em Figueira da Foz. Quando você vê show no norte aí de Luísa Sonza, de Anitta, Festival do Samba, quando tu vai ver, é tudo lá em Figueira da Foz, na praia de Figueira da Foz. Só que essas situações, esses shows, esses concertos, só acontecem no verão. Então, no verão é bem turístico, tem bastante trabalho na área de turismo também. Só que no mais ali a gente sabe que é uma cidade bem fabril. E essas cidadezinhas ali ao redor de Figueira da Foz tem um aluguel incrível, gente. Super baratinho. Baratinho para a realidade de hoje, tá? Não é pra realidade de 3 anos atrás, não. Que tem gente que parece que é sem noção. Ai, Mila, então como é que eu arranjo uma casa com banheira, com isso, com aquilo outro, por 300 euros? Não acha. Isso que eu te mostrei em Mealhada foi um achado, ok? Foi pra mostrar que é uma cidade que ainda existe esses números, que ainda existem esses valores. Mas no mais, nas outras cidades, é um achado, tá? Você não acha. A média realmente é 500, 600 euros em uma casa. Outra cidade também, que eu achei uns valores bem legais, foi na cidade de Pombal e Leiria. A única cidade grande até o momento falada, porque Leiria é uma cidade capital de distrito. Na verdade, eu falei Aveiro também, né? Falei Aveiro, mas não mostrei os valores. Enfim, porque senão o vídeo fica muito longo se eu mostrar os valores que eu achei de cada uma. Mas eu vou te falando aqui a média dos preços. Mas em Leiria eu me impressionei porque eu achei essa casa aqui por 550 euros e o valor tá excelente, porque é um imóvel bem localizado. Mas também você encontra bons preços em Óbidos, em Guarda. Guarda, nem preciso falar pra vocês. Guarda, o aluguel em Guarda. Eu acho que de todas as cidades que eu mencionei assim, de capital de distrito, Guarda é uma das... Não, mentira. A próxima, Covilhã. Covilhã, os preços são inacreditáveis. Só pra você ter noção aqui, eu vou mostrar pra você um print, porque Covilhã é tão inacreditável que eu não vou te mostrar vou te mostrar logo o print. Mas eu encontrei valores, vamos se dizer assim, dos sonhos, tá? 230, 480, 500, 390, 450, sendo que esse filtro eu só coloquei pra casa. Eu não coloquei quarto, só botei casas e apartamentos, ou seja, são casas. Então, valores, tipo, esplêndidos e tem uma quantidade, mesmo sendo uma pesquisa de dias, eu achei uma quantidade bem grande por valores bem legais. E as cidades ao redor de Covilhã também estão nessa mesma pegada. Castelo Branco também achei valores bem legais, vou mostrar um print aí pra você. Tem casas de 500, 400, 560 euros mensais. Fora também as cidades de Vila Real, Chaves, Bragança e Porto Alegre. Lembrando que se você não sabe pesquisar o imóvel, se você não sabe pesquisar a casa em Portugal, esses valores você não vai achar nunca, porque você não sabe nem colocar o filtro ali na internet, né? Você não sabe nem botar o filtro no site. Então por isso que é muito importante você se inscrever no canal. Aqui do lado vai aparecer um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Você vai clicar e pronto, você já é inscrito. É muito importante você se inscrever no canal, porque você tem vários benefícios, como por exemplo, você tem um chat liberado para mandar suas dúvidas na estreia de cada vídeo, eu fico lá 1 hora respondendo o pessoal. Você tem prioridade na hora de responder os comentários, ou seja, você pula todo mundo na frente e você vai ser o primeiro a ser respondido por mim. E também, todos os vídeos, todas as informações novas, você recebe a notificação na hora do YouTube falando que eu acabei de postar. Só que um ponto muito importante também que a gente precisa ter de reflexão é que essas casas, elas vão passar por uma análise, ok? Por mais que, Ai, nossa, essa casa de 300
280, essa casa de 500, de 600, então eu vou conseguir. Talvez não. Principalmente se você for recém-chegado. Por quê? Quando você vai alugar uma casa, hoje, atualmente, não vai existir só você querendo aquela casa. Vai ter você e mais 5. E a pessoa, o senhorio, o dono, o proprietário ou a proprietária da casa, vai escolher a pessoa que ela acha que tem mais condições de pagar. E isso não significa ter muito dinheiro de caução, porque aqui em Portugal eles não estão nem aí pro teu dinheiro, mas sim as condições que você tem. Você tem contrato de trabalho, tem declaração de imposto de renda, você tem fiador, você tem autorização de residência, que é um documento que realmente tem como recorrer se você fazer alguma besteira na casa da pessoa, a pessoa tem como recorrer no tribunal para você pagar. Caso você não tenha, as pessoas, esses proprietários, ficam com o pé atrás de alugar um imóvel para você, porque não sabe se realmente você vai ter condições de pagar. E se você é uma boa pessoa e vai entregar aquele imóvel que a pessoa demorou 30 anos para pagar inteiro. Então é muito complicado. Então, se você está no Brasil, você consegue solucionar essa problemática, por exemplo, se você contratar um serviço de relocation. O que seria o serviço de relocation? Relocation é quando você contrata alguém, você paga alguém para conseguir um imóvel para ti. Então você já chega em Portugal com uma casa, uma moradia, um lugar fixo e certo para vir. É até mais conforto e econômico, tanto a curto e a longo prazo. Só que eu sei que esse serviço de relocation é o serviço que mais tem golpe aqui em Portugal e é muito complicado se você não pegar uma pessoa correta que fala o serviço correto. Além disso, quem fala o serviço de relocation também normalmente oferecem casas muito caras e falam que só conseguiu naquele valor. Então, por conta disso, eu vou te deixar aqui uma baita indicação para te ajudar se você tá no Brasil e tá vindo aqui em Portugal, ou tá em Portugal e tá tendo muita dificuldade de conseguir um aluguel, uma moradia boa por um preço justo. Eu vou deixar a indicação da Samantha. Vou deixar o link dela aqui em cima, mas provavelmente se você estiver vendo de celular ou de televisão não vai aparecer o link, mas vai estar também na descrição desse vídeo. A Samantha é uma representante imobiliária, inclusive ela tem licença AMI para fazer esse serviço e ela atende todo Portugal continental, menos a região de Lisboa. Por quê? Porque o trabalho da Samantha, a prioridade dela é conseguir imóveis por um preço justo. Porque a Samantha, assim como eu, como você, nós somos imigrantes, adentramos aqui, passando perrengue, trabalhando pros outros, lavando o prato, fizemos, meu Deus, comemos o pão que amassou, né? Então a Samantha sabe que se você recém-chegado tá vindo, ainda vai procurar trabalho, etc., você não pode deixar 80% do seu salário no aluguel. Você precisa de uma casinha boa, confortável e também com um preço justo. E esse é o foco dela. E acaba sendo muito mais fácil você, por exemplo, contratar o serviço dela do que procurar sozinho, porque você procurando sozinho, você é uma pessoa sem documentos e sem garantia. Ela procurando para você, ela é uma empresa, ela é uma imobiliária. Então o senhorio prefere alugar para ela até mesmo do que pessoa física, porque literalmente ele vai ter por onde recorrer. E até mesmo você, né? Uma empresa, você também vai ter por onde recorrer. E antes que você pense, é balela. Que barato que é esse aluguel dela. Olha, eu peguei algumas casas do portfólio dela para mostrar para vocês o nível da qualidade da casa dela e mais ou menos os preços que ela encontra. Por exemplo, essa casa aqui é um T1 em Viseu, não é no centro de Viseu, é naquelas cidadezinhas ao redor, precisa de carro, mas o proprietário só quer uma renda e um calção. Então você vai ter que pagar uma renda, um calção, mais o serviço dela e entrar nessa casa super barata, 550 euros apenas. Tem também esse outro exemplo por 450 euros mensais em Penafiel, uma casa já mobiliada e com despesas inclusas nesse valor. Então, se você achou legal o trabalho da Samantha e você acha que pode te ajudar, clica no link, chama lá e fala que você é seguidor da Mila, porque seguidor tem benefícios e também fura a fila e tem uns descontinhos legais também com a SAP, beleza? Chama lá, fala que é meu seguidor, que ela adianta a sua vida e ela sabe também que meu seguidor, porque eu já falei pra ela, Samantha, seguidor meu, tu pega a casa mais barata e dá pra ele, tá? Porque não vem me jogar casa de cara de 1.000 euros pra meu seguidor, não, porque meu seguidor é dessas coisas, não. Tu me conhece, a gente tem intimidade, posso falar essas coisas pra ela. Então, vai lá e fala que é meu seguidor, pra ela te dar as casas mais baratinhas, tá? Mas lembrando que todo esse conteúdo que eu acabei de passar, todas as cidades que eu acabei de mencionar e todos os valores que eu acabei de mostrar pra vocês, é pra você ter um parâmetro, pra você ter uma noção de algum local mais barato para você ir. Porque Portugal vai muito além de Porto, Lisboa e Cascais. As pessoas só pensam que Portugal só tem trabalho nessas cidades. E também Braga agora, né? Que tá uma explosão. Enfim, para você ter noção. E que muitas cidades saíram desta lista, como por exemplo Guimarães. Guimarães, quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, era uma cidade extremamente barata. Eu cheguei aqui pagando 150 euros em um quarto. Depois eu fui para um estúdio que, se não me falha a memória, era 280 euros. Então, tinha sim aluguéis muito baratos, só que hoje em dia tem muita gente, tem muita procura, além de ser uma cidade muito turística o ano inteiro, porque aqui nasceu Portugal, né? Então tem o ano inteiro
procura de turistas e faz isso inflacionar assim os valores. Então assim, o que eu tô te passando hoje é para você ter um parâmetro, não pegue esses valores como régua, tá? Tipo, Meu Deus, essa casa em Milhera 380. Eu só quero uma casa em Milhera por 380. talvez na altura que você venha, não seja esse valor. Lembrando também que eu já falei, aqui tem vídeo explicando quais os melhores meses para você vir aqui em Portugal. Se você não é inscrito, se inscreve e dá uma olhadinha depois nesses vídeos. Nesse vídeo dos melhores meses, eu falo que fevereiro é um excelente mês para você vir se mudar para Portugal. Janeiro não, janeiro é péssimo. Mas eu falo que fevereiro, março e abril são excelentes meses para você se mudar para cá, porque não tem muito turista procurando. Então realmente são só os locais atrás de casa, então os valores ficam melhores. Sendo que se você vir no verão, já nota, todos os meses do verão, se você vir no verão, se prepare para pagar extremamente caro nas casas. Porque no verão você está competindo com ingleses, americanos, agora tá tendo invasão de estadunidense aqui, de norte-americana aqui. Então você vai competir com o canadense, com o alemão, enfim, com pessoas que estão acostumadas a pagar 3.000 euros por mês em uma casa, em um cubículo. Tá? Então, quando chegam aqui e acha uma casa enorme de 2 quartos por 1.200 euros, é essa pessoa que você está competindo. Então, imagina, tem um rapaz alugando a casa por 650. E aí, tem 5 pessoas para escolher. Aquele inglês chega e fala, 650? Eu te pago 800, então. Tipo, esse tipo de concorrência. Porque ele está acostumado lá em Londres a pagar 800 por semana. Então, aí chega aqui, para ele, tipo, tá super barato. Então, esse tipo de pessoa que você tá concorrendo no verão. Então, esses valores, saiba que se você chegar no verão, não vai se aplicar, beleza? E é isso. Se esse vídeo foi muito útil pra ti, contribuiu, já deixa seu like clicando nessa mãozinha. Não custa nada e dura 2 segundos. Eu espero te ver até o próximo vídeo.